Olá, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uma frase no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Foi Jesus Cristo que citou essa frase. Por que ele falou do mistério da coroa? Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente, para que esse trabalho possa ter engajamento no YouTube. Depois da vinheta a gente volta. Pegue a sua Bíblia e leia junto comigo em Apocalipse 3:11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Deixa eu falar uma coisa. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinava com coisas básicas, coisas que o povo conhecia. Jesus, ele não complicava a pregação, né? Diferente de alguns pregadores de hoje, que usam palavras que as pessoas não sabem o significado, complicam a pregação e o evangelho deixa de fluir dentro do coração de muita gente porque as pessoas simples não entendem certas pregações, não entendem certas palavras. Ou seja, não sabe aonde o pregador quer chegar. Mas Jesus era diferente. Jesus, ele pregava coisa do dia a dia. Uma certa mulher, ela tinha uma moeda e de repente ela perdeu uma moeda e quando ela percebeu que perdeu a moeda, ela limpou a casa até achar aquela moeda e quando ela achou, né, ela se alegrou. Era um casamento. No casamento, as mulheres recebiam essas moedas para colocar na coroa, né, delas, na coroa de casamento, para enfeitar a testa. E ela não podia perder aquela moeda, senão ela podia perder até o casamento. Então ela ficou aflita, porque ela iria casar e aquilo poderia complicar a cerimônia de casamento, poderia complicar a vida dela toda. E quando ela achou, ela se alegrou. Então era coisa que o pessoal entendia, né? Um certo homem se ausentou da sua fazenda, ele deu 3 talentos para um para outro, 5 para outro, né? E ele foi embora. Aquele que tinha 1 talento enterrou, mas o que tinha 3 multiplicou para 6, o que tinha 5 multiplicou para 10, e num tempo oportuno aquele senhor volta. E quando ele volta, ele pede conta daqueles talentos que ele deu para cada um. Talento era o nome da moeda corrente na época. E aí ele viu que o que tinha 5 multiplicou para 10. O que tinha 3 multiplicou para 6. Mas aquele que só tinha 1, que era muito mais fácil de trabalhar 1 talento só, enterrou. E aí o dono perguntou: vem cá, por que você fez isso? Porque eu sei que o senhor é muito rígido, né? Eu sei que o senhor colhe onde não planta e tal. E o dono da fazenda falou: olha, você é um servo imprudente e mau. Era um costume isso. E o dono de uma propriedade, ele contratava os empregados e confiava os trabalhos. Você vai trabalhar na lavoura aqui na minha fazenda, você vai tomar conta do gado, você vai trabalhar como carpinteiro, você vai recuperar alguma coisa, tal. Enfim, você vai ser o camarada que só vai vigiar a fazenda. E quando um trabalhador fazia um serviço de péssima qualidade, não zelava pelo seu serviço, era delegado aquele serviço para ele, mas ele não era prudente no serviço, não vigiava direito, não limpava a fazenda direito, não tomava conta do gado, o dono, por lei, ele tinha direito a punir aquele empregado ou aquele escravo, porque naquela época tinha muito escravo. A Bíblia fala isso, né? Então ele tinha direito de punir, porque aquela pessoa não foi prudente. É igual no reino do céu, todos nós temos um talento. E quando você se desvia,
quando você não zela pelo seu talento, quando o Senhor vier, Ele vai cobrar. Então isso o povo entendia, que era coisa do dia a dia do povo. E quando Jesus falou, eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Agora vamos lá. Quem é que possui uma coroa? Rei ou príncipe? Então Jesus quis dizer que nós fazemos parte do reino de Deus. Ele divide o reino dele com a gente. Então nós temos responsabilidade. Mas tudo que Satanás quer é roubar a tua coroa. Mas por que Jesus citou isso? Porque se você for no livro de 2 Samuel 12, versículo 30, e também em 1 Crônicas 20, versículo 2, você vai ver uma história interessante. O rei Davi, ele invade um território, pega o rei, toma a coroa do rei e coloca na sua cabeça. Isso era um costume. Isso era para dizer que agora o rei dessa terra, dessa nação, sou eu. Então, quando alguém invadia um reino, ele tinha que tomar a coroa daquele rei, do rei, né, daquela nação, e colocar na sua coroa. Era dizendo, agora quem é chefe dessa nação sou eu. Eu é que possuo a coroa de rei. Sou eu que mando nesse território. Eu tenho autoridade sobre esta nação e sobre o povo desta nação. E foi isso que Davi fez, você pode conferir. 2 Samuel 12, 30, e essa mesma história é repetida em 1 Crônicas 20, versículo 2. Por isso, Jesus Cristo, ele disse, guarda o que tem, não desperdice nada, não desperdice com o mundo, não deixe o mundo envolver você, para que ninguém tome a sua coroa, porque quem toma a tua coroa passa a reger a sua vida. Quem toma uma nação passa a reger aquela nação. Não é o livro de Salmo que diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme? Tudo que Satanás quer é tomar aquilo que você tem. Meu irmão, minha irmã, Deus deu autoridade para o homem subjugar a terra. Deus deu autoridade para o homem profetizar, crer e aquilo que ele profetizar acontecer. Claro, corre atrás, vá em frente, estude, busque conhecimento e profetize que a vitória é tua, porque ela é sua mesmo. Por mais que Adão tenha perdido toda a autoridade no paraíso, há 2000 anos atrás, o segundo Adão, que diz lá no livro de Romanos, veio, recuperou tudo aquilo que o homem perdeu e devolveu para nós a vida eterna. Não só uma vida abençoada, material neste mundo, mas ele nos deu a vida eterna. Ele devolveu para nós o direito de viver para sempre com o Senhor, para sempre com Deus. Meu irmão, isso não tem dinheiro que pague. Isso não tem dinheiro que pague. Eu vou fazer um vídeo sobre essa ideia que nós temos de pobreza. Será que você é pobre mesmo? Eu vou fazer um vídeo mostrando que nós somos ricos, mas nós somos muito mal agradecidos a Deus. Olha tudo que Deus nos deu. Então, o que Satanás quer é roubar a tua coroa. Isso era um costume antigo. Quando o rei invadia um território, a primeira coisa que ele tinha que fazer era tomar a coroa do outro rei para dizer que ele tinha posse sobre aquele reino. A coroa agora pertence a ele. Davi fez isso. O nosso Senhor Jesus foi ao inferno e tomou a coroa que estava na posse de Satanás. Ele tomou a chave do inferno e a chave da morte, a autoridade. Ele tomou a coroa que Satanás tinha roubado do homem. Então, tome muito cuidado. Fique na presença do Senhor. Se afaste do pecado, porque é o pecado que causa a separação entre o homem
e Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deixe aqui o seu comentário, deixa aqui embaixo, dê o seu like, se inscreva no canal, me ajude nesse trabalho para que eu possa ter engajamento no YouTube. Que Deus abençoe a todos.